eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Os pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que estão aí ligadinhos com a voz do pastor, aqui em Borba e em todas as cidades, como também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero alcançar vocês com a força da palavra de Deus, com a luz do Espírito Santo, e pedir que a graça de nosso Senhor, o amor do Pai, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido povo de Deus, nesse tempo tão exigente em que vivemos o drama da pandemia, é uma bênção, é uma graça de Deus chegar até vocês, rezar com vocês, meditar sobre tudo a temática da campanha da fraternidade durante esses 3 dias. Então eu rezo pela saúde dos enfermos, pela caminhada das nossas paróquias, pelos nossos sacerdotes, pelas religiosas. Rezo também pelos nossos leigos e leigas. Rezo pelo bom êxito da fraternidade. Se existe a campanha, é porque ainda não tem fraternidade completa. Temos que motivá-la, temos que construí-la. Portanto, quero rezar a oração da campanha por vocês, pelas pastorais, pelos movimentos, pelas comunidades, pela nossa querida e amada igreja. A igreja é a nossa mãe, portanto vamos cuidar bem da mamãe, né? Cuidar bem da nossa igreja. Portanto a gente reza em sintonia e em comunhão com toda a igreja pelo bom êxito da fraternidade no mundo. Como que o mundo está egoísta, precisa se abrir a graça de Deus e a solidariedade humana. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, ao invés de muros que separam e geram diferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade, por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida.
Amém. Amém. Irmãos e irmãs, pedindo a luz de Deus, sabedoria do Espírito, fortaleza na caminhada, compreensão da campanha e muito amor à igreja, igreja povo de Deus, igreja instituída pelo Senhor, a igreja de Cristo. Vamos cantar a oração do Pai Nosso, vamos pedir bênçãos e graças para todas as comunidades, todas as paróquias, toda a nossa caminhada eclesial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amados irmãos e irmãs, como é gratificante celebrar esse momento com vocês, aprofundar a temática da campanha da fraternidade. Quero acolher aqui nossos comunicadores, nosso coordenador de pastoral, o Ademir, Padre José que nos ajuda, o Anderson e o José Carlos na sonoplastia. Chique o negócio. Caríssimos, estamos falando da campanha da fraternidade desse ano. Você pode visualizar, quem tem no Face, aqui no fundo nós temos um quadro e o cartaz bonito da campanha da fraternidade, que nos fala justamente do tema. O tema que nos faz refletir: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. O tema mesmo, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então veja, quando se fala da campanha da fraternidade, meu irmão, minha irmã, se fala de um patrimônio da igreja. Há quantos anos nós fazemos campanha? Mas não é qualquer campanha. É a campanha, é a mobilização, é a educação, é a evangelização com fundamento, com base na solidariedade, na fraternidade. O mundo está capenga de fraternidade. O mundo está fraquinho de fraternidade. Por isso, temos que sempre estar atentos ao que diz Nosso Senhor. Ele é a nossa paz. Essa campanha ela é muito bonita. Tem uma temática e uma espiritualidade fantástica. Quando se fala então da campanha da fraternidade, nós não estamos falando de qualquer campanha, não. Não é algo visando o financeiro, que também é importante. Mas é muito mais do que isso. Trata-se de... Nós temos aqui 3 dimensões na campanha. A primeira, ela é educativa. Ela educa o ouvido, o olhar, o coração. Se ela conseguir fazer isso em nós,
nós vamos dialogar mais entre nós mesmos, entre as famílias, entre a sociedade. Vocês podem ver que em todas as dimensões há muita divisão. Então, se a gente olhar para o Cristo, Ele nos une, Ele é a paz. Não tem paz sem Jesus. Por isso, a campanha mexe com o nosso coração, porque se trata de olhar Jesus como o príncipe da paz. Nós celebramos isso no Natal e a campanha vem reforçar isso. Segundo, a campanha, ela vem mobilizar as comunidades, mobilizar as igrejas, mobilizar a sociedade de modo geral para a fraternidade. Então, nesse bloco, o que é campanha? Campanha da fraternidade. Fazemos isso desde 68, gente. Não é coisa de ontem, não. Temos uma caminhada, um itinerário bonito. A nossa igreja, ela é linda. Vamos preservar a comunhão, a unidade. Você pode gostar ou não gostar, você pode discordar, mas ame muito. Parte da unidade, parte da comunhão. Então, a campanha, ela visa educar, mobilizar e sensibilizar toda a sociedade para a fraternidade. Vejam vocês, nesse tempo de pandemia, como que a sociedade está olhando para aquilo que é desigual, a desigualdade. Só vamos superar a desigualdade mexendo nas estruturas, tocando no coração, educando para a solidariedade, para a fraternidade. Então, essa campanha, ela tem na sua centralidade a espiritualidade profunda, um itinerário que a paz nasce do Cristo e nos lança como missionários da paz, portadores da paz, anunciadores da paz, fazedores da paz, como diz e canta o Padre Zezinho. Irmãos e irmãs, quando se trata de campanha da fraternidade, sobretudo dessa, nós devemos olhar suas dimensões agora a partir da evangelização. Então veja, está aqui o coordenador de pastoral. Na prelazia, de modo geral, nós devemos olhar a fraternidade como o centro de evangelização. A evangelização, ela parte de Jesus. Não é assim que diz o documento da igreja? Então parte da paz. A pastoral da criança nos ensinou, há anos atrás, que a paz começa na família. Então vejam vocês que está tudo interligado. A Amazônia precisa de paz, as comunidades precisam de paz, a sociedade quer a paz. Mas se não tiver a paz que vem do Cristo, não tem paz. Pode ter momentos de paz, mas uma paz duradoura tem que mexer com o coração. Essa campanha, ela tem que despertar o discipulado para a missionariedade. Nós só vamos construir a paz, a solidariedade, nós só vamos ser fraternos se somos ou seremos missionários para valer. O missionário é aquele que escuta Jesus, ide e faça. Então aí, se vai fazer, é missionário. Porque o grande missionário do Pai é Jesus. E ele diz assim: leva a paz. Em qualquer casa em que entrardes, dizei, a paz esteja nesta casa. Se não tiver paz lá, a paz volta para nós. Por isso, vá evangelizar, sendo missionário nas paróquias, nas áreas missionárias, nas comunidades, como portadores da paz. Caríssimos, tem algumas situações que não podem esperar. Os grandes santos da igreja diziam: os pobres não podem esperar. E esta campanha está dizendo: não dá mais para aguentar tanto ódio, tanta desavença, tanta guerra, tanto conflito. A paz não pode esperar, nós temos que construí-la. Então algumas
emergências, nós devemos cobri-las ou descobri-las. Vamos fazer isso enquanto irmãos, mas sozinho não dá não. Se você quiser fazer sozinho, não vai conseguir. Agora, se aí o mundo se unir, fica bem mais fácil. É bem mais suave quando a coisa parte da comunhão e da unidade. Por isso não vale a pena ficar brigando por detalhes. Vale a pena alcançar e abraçar a obra da evangelização, que é muito maior. Irmãos e irmãs, esta campanha da fraternidade, ela é ecumênica. O que significa ser uma campanha ecumênica? Significa ter o diálogo no centro. O diálogo entre nós, o diálogo na família, o diálogo na sociedade, mas a Igreja Católica chama a atenção para o diálogo entre as igrejas ecumênicas. Quais são elas? Então seria interessante a gente dar uma olhadinha quais são as igrejas que fazem parte daquilo que nós chamamos o CONIC, Conselho de Igrejas Cristãs. Vejam vocês, não são todas. Não é qualquer movimentozinho religioso, qualquer seita que é ecumênico. Quando eu digo assim, a campanha ela é ecumênica, tem no centro essas igrejas. Quer anotar? Se não, grava aí no seu coraçãozinho. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Essa é ecumênica. Essa a gente consegue dialogar, planejar, lutar pela paz. Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Essa também faz parte do CONIC. Aceita conversar, aceita olhar os pontos comuns. Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa, também é. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, essa também faz parte do Conselho Ecumênico. Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, essa também faz parte. Aliança de Batistas do Brasil, essa também. Tem coragem de sentar numa roda e ver quais são as nossas diferenças, mas quais são os pontos que nos unem. Igreja Betesda, Centro Ecumênico de Serviços de Educação Popular. São essas que fazem parte. Vocês estão vendo? Se tiver alguma em nossa prelazia, nos avisa, vamos conversar, vamos sentar e vamos ver o que é possível fazer juntos para a paz acontecer. Agora, nem de lá e nem de cá, vamos atrás do proselitismo, né? Ninguém fica brigando por fiéis. Nós devemos evangelizar a partir de Jesus, e o cristão consciente, que ama seu batismo, que ama sua fé, vai seguir Jesus. Irmãos e irmãs, campanha da fraternidade, ela faz refletir, aprofundar, promover o diálogo como caminho para a paz. Caríssimos, nós temos aqui o nosso coordenador de pastoral que vai se apresentar, em seguida ele mesmo vai convocar vocês e nós vamos cantar juntos depois. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, Dom Zenildo, boa tarde a todas as nossas paróquias da nossa prelazia. E hoje, nessa tarde, nós estamos aqui para abrir o nosso coração, a nossa mente, à luz do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então fique conosco, compartilhe, vá também lendo para nos ajudando ainda mais a compreender a temática importantíssima da nossa Igreja Católica e neste ano ecumênica. Vamos construir juntos o cenário de paz através do diálogo. Vamos cantar? Quando o dia da paz renascer.
renascer. Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade, quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser tão bonito. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. E queremos acolher a paróquia de Santa Ana e São Joaquim, Altazes. E aí a gente vem subindo, acolhendo também a paróquia Nossa Senhora de Nazaré e São José, Nova Olinda, Nossa Senhora do Rosário, Canumã, São João Batista, no distrito do Axinim, a paróquia de Santo Antônio, onde está sendo transmitido aqui do Santuário de Santo Antônio. Queremos também acolher a paróquia de Cristo Rei, que também acompanha conosco, a paróquia Nossa Caçula, Nossa Senhora Aparecida, e também queremos acolher lá no Encontro das Águas, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Novo Ariporã. Queremos acolher todos os ouvintes também da Rádio Santo Antônio, que acompanham conosco. Fique conosco até às 17 horas de hoje. E vamos continuar a reflexão, o nosso bispo, agora dando continuidade na temática. Muito bem, Ademir, povo de Deus. Nesse segundo bloco, nós vamos iniciar com o objetivo geral. Para ser fiel ao texto, eu faço a leitura. Abra bem seu ouvido e o coração. Objetivo geral: convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Então,
do diálogo amoroso. Isso é algo que é muito evangelho, não é não? Você lembra do novo mandamento que Jesus nos deu, né? Eu te dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E não é só daqueles seus amiguinhos de casa, de carnaval, não. É amar, porque aqueles você pode até gostar também deles. Mas amar é mais que mandamento, diz o grande teólogo Bento XVI, né? É uma necessidade. Irmãos e irmãs, vamos dar uma olhadinha nos objetivos específicos, né? Por que nós fazemos campanha? O que nós queremos com ela? O que nós vamos avaliar depois? Então veja, descobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de realizações mais amorosas, ou de relações mais amorosas. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Meu Deus, tem gente que até faz violência em nome de Jesus, né? Usa a Bíblia para enganar os outros. Isso é violência. Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum. Aqui está em sintonia com o sínodo da Amazônia, com a Laudato Si, né? Tudo está interligado. Cuidar bem da casa comum, esse coração, né, que deve pulsar a vida. Então vamos cuidar bem dele, cuidar bem da casa em que moramos. É o mundão, né? É o nosso lugar, é a nossa moradia, é a nossa convivência, é a nossa relação, gente. Nós só vamos cuidar bem do meio ambiente, do meio em que vivemos, se tivermos boas relações com eles. Se a nossa relação for só de consumismo, é natural que nós vamos destruir tudo. Mas se ela for uma relação de dependência, de amor, de reciprocidade, então eu vou tratar a terra como os indígenas nos ensinam. Muito obrigado aos indígenas, né? A terra é mãe. Então cuida bem dela, que ela gera fruto, vida, sustento para o povão de Deus. Depois, contribuir para superar as desigualdades. Meu Deus, como tem desigualdade, né? Tem um grupinho pequeno que são bilionários, enquanto a grande massa está quase passando fome, né? O desemprego aumenta. Então, e a desigualdade, essa pandemia trouxe e jogou na cara do povo brasileiro. E está aí, ó, a má administração, a desigualdade social. Por quê? Não precisa ser assim. Não pode ser assim. Jesus disse, olha, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Por que um pode ter caviar e o outro nem saber o que é, né? E o outro não ter nada para comer, nem um pão. Tem tanta coisa errada, né? Mas se a gente se unir, a gente supera. Se a gente tomar consciência da beleza da vida, da partilha, da solidariedade, por isso que a campanha ela mobiliza, sensibiliza e evangeliza, porque é fraternidade. Jesus só fez o milagre da partilha, da multiplicação, porque houve a evangelização, a organização. Senta, organiza, a bênção aconteceu e o milagre se deu. Ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Leia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meu Deus! E eles colocavam tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Tá vendo, gente, que beleza é essa campanha? Toma cuidado, porque tem jogar contra não vale, né? É melhor a gente amar a igreja que é mãe, lutar por duas coisas, a unidade e a comunhão. A Madre Igreja,
Outro objetivo específico: animar o engajamento e ações concretas de amor ao próximo. Então é compromisso da igreja motivar nosso povo para isso. Quanta partilha, né? Amanhã ou depois, Nova Olinda e Altazes deverão receber os oxigênios doados, né? Pelo Santo Padre e o Papa. A Igreja Católica está fazendo sua parte. Oh meu Deus, se cada um fizer um pouquinho, a gente apaga o incêndio da floresta. Querido povo, promover a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio. A Bíblia não manda ninguém promover o armamento, a guerra, a violência. A Bíblia manda promover a paz. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Se você quiser uma tradução melhor, felizes aqueles que promovem a paz. Fortalecer a convivência e a comunicação interreligiosa. Aquelas igrejas que eu citei para vocês. Igrejas sérias, que têm coragem de sentar, divulgar, planejar, lutar junto, ver o que pode ser feito para a paz acontecer. São elas. Estimular a convivência fraterna em meio às crenças. Está precisando, até dentro da nossa igreja. Combater certas ideologias. Tem gente combatendo ideologia, mas trazendo outra ideologia. Eu te digo, muito obrigado, não quero não. Nenhuma ideologia é boa, diz o Papa Francisco. A ideologia não deixa o povo falar. Ideologia não é boa, mas o Evangelho é. O mundo está capenga, nós temos a melhor proposta. A proposta da vida, a proposta do Evangelho. Isso é bom e bacana. E edifica um novo povo, como a Bíblia vai dizer, formar um povo bem disposto para o Senhor. É isso que eu quero como bispo para a prelazia de Borba, formar um povo bem disposto para o Senhor. Aí necessita de pastoral bacana, comunidades animadas, tendo na alma e no coração a missionariedade, a coragem da partilha, e até mesmo trabalhar bem o nosso dízimo, viu? Se o dízimo tivesse bom, a gente faria muito mais pelos pobres, pelas comunidades. Compartilhar as experiências concretas de diálogo no convívio fraterno. Nós temos que avançar nesse ponto, sem dúvida. A conversão, ela é sempre processo, e cada um de nós precisa mergulhar nesse processo. Ademir, a campanha da fraternidade também prepara para a quaresma. Diante de tudo que você já ouviu, fale um pouquinho disso. De que maneira a campanha da fraternidade nos prepara para a quaresma? Dando continuidade, Dom Zenildo, você que está acompanhando conosco, fique conosco. Nesse tempo da campanha da fraternidade, é um tempo que a igreja também oferece a todos os cristãos batizados o tempo da quaresma, o tempo de revisitar, de rever, é o tempo de conversão. E por isso o tempo da campanha, o tempo da quaresma, dentro da campanha da fraternidade, vai nos ajudar ainda mais a exercitarmos e a entendermos melhor a fraternidade e o diálogo, que é o nosso tema. A quaresma é tempo de exercício da fraternidade. Nesta quaresma somos chamados a crescer na capacidade de diálogo. Nós somos chamados a crescer na capacidade do diálogo e não da conversação. O diálogo implica abertura, acolhida, escuta. Escuta é diferente de fofoca. Capacidade de interação. Entre nós temos uma dificuldade. Discernimento
conjunto. O diálogo é um compromisso de amor. Olha onde vai se desembocar o diálogo, num compromisso de amor. Tudo aquilo que não é diálogo, que não se torna diálogo, que se torna só conversas e às vezes fiada, só se transforma em coisas para dividir e para destruir. Mas o diálogo baseado num diálogo do amor, ele vai desembocar no compromisso do amor de Jesus Cristo. O diálogo é um instrumento de promoção de paz. Aquilo que eu já falava. Se todo diálogo ele não gerar um fruto de paz, é porque o nosso diálogo não está sendo construído em cima daquilo que Jesus nos ensinou. Então, Dom Zenildo, com esse resumo aqui que vai dar dias de catequese, dias de encontro e de reflexão, o tempo da Quaresma é esse tempo favorável. Maravilha. Nós vamos então concluir esse bloco convidando o nosso cantor e tocador José Carlos, que vai nos animar com a próxima canção. Nós vamos cantar a Deus, louvar a Deus, nos comprometendo, selando com Ele uma aliança. Queremos a paz, vamos fazer a paz acontecer, trabalhando o diálogo à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. Vamos cantar A Necessidade Era Tanta e Tamanha. E vamos animar o nosso encontro de hoje, um encontro de partilha sobre a campanha da fraternidade. Obrigado por você que está acompanhando conosco. A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas, foi levar o seu pão. A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de Jesus que seu povo acompanha, o iluminou para viver em campanha, em favor dos irmãos, um só coração e uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e o desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Fazer de nós o quê? Povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Um só coração e uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e o desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Amados irmãos e irmãs, que bom retornar com vocês, dando continuidade à temática, da campanha da fraternidade de 2021, que tem como tema
Fraternidade e Diálogo, a campanha da fraternidade, então, coloca na centralidade a necessidade de diálogo. A dinâmica do diálogo é bem conhecida. Um fala, o outro escuta. Escuta e fala. Quando só um fala, dificilmente terá diálogo. O diálogo é a dinâmica que fez o sínodo da Amazônia acontecer. A igreja sentou primeiro, escutou as lideranças, as comunidades, depois a igreja, enquanto instituição, elaborou o documento. Veja, primeiro houve um itinerário de escuta. E assim aconteceu a grande descoberta, a necessidade da missionariedade, a necessidade de novos rumos, de novos ministérios. A necessidade é tamanha, como nós já cantamos. Por isso que temos que lutar pela fraternidade. E agora, esse ano, a palavra-chave é diálogo. Por quê? O nosso querido Padre Jânio preparou um roteiro e ele nos ajuda, trabalhando a campanha da fraternidade, justamente com a centralidade voltada para o diálogo, sabendo que ela é ecumênica, olhando para as igrejas que são ecumênicas, o que tem de diferente, mas o que tem de comum que nós devemos lutar juntos para a paz acontecer. E eu gostaria aqui, com muita fraternidade, com muita solidariedade e com muita, vamos dizer assim, comunhão, mandar um fraterno abraço ao professor Mário, lá de Altazes, que hoje sepultou sua mulher. A sua esposa era uma grande líder na paróquia de Altazes e a Covid venceu. Que Deus a tenha, Mário. Professor Mário, conte conosco, com o nosso abraço, com a nossa oração. Em nome do professor Mário, eu quero alcançar todas as famílias machucadas, feridas por esse vírus que veio para destruir as relações. Mas com a fraternidade, nós vamos retomá-la de novo. Por isso, aqui vale até uma palavrinha em relação à vacina. Nada de dizer não à vacina. Diga sim à vacina. É um sopro do Espírito Santo para acabar com isso, gente. A coisa é grave. E o Papa Francisco disse que vacinar é uma atitude ética. Eu cuido de mim e cuido do outro. E eu quero essa vacina e eu acho que já vai ser logo. Por isso, eu gostaria de rezar pelo professor Mário e todos e todas a seguinte oração. Senhor nosso Pai, enviai o vosso Espírito para que possamos derrubar os muros da apatia, da intolerância, da indiferença que nos separam e que excluem, e construamos pontes de empatia, de respeito e comprometimento com a paz que é dada por Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuando a falar, eu quero lembrar vocês que estão aí, bacana, na internet, no Face, o Padre José está ali no nosso site, está bacana, entra lá e procura, viu? Olha, o texto base, ele é sempre elaborado com base em 3 verbos, e agora aumentaram mais um, né? Então nós temos o ver, o julgar e o agir. Nós vamos trabalhar esses 3 dias, esses pontos que são importantes. E o último é o celebrar. Por isso, eu vou passar a bola agora para o Ademir, que vai falar do jeito dele, dando sua colaboração como coordenador de pastoral. Ademir, fale para esse povo bacana nosso sobre essa campanha da fraternidade. Muito obrigado, Dom Zenildo. Muito obrigado pela sua participação conosco.
Então, seguindo o texto base, aí como o nosso bispo já fez uma introdução, já fez a reflexão, e nós vamos dar uma olhadinha aqui ainda no ver. Então hoje nós vamos trabalhar o ver com vocês. Vamos ver, conforme o texto base nos diz algumas coisas. E dentro da pandemia, a gente vai refletindo algumas sombras e algumas luzes. Situações específicas que marcaram e marcam a vida do povo até hoje. As sombras, o modo de enfrentamento ao Covid-19. Alguns sentimentos que enfrentamos e experimentamos. Incertezas, o medo, a insegurança, a vulnerabilidade, a angústia, a fragilidade e tantas dores. Também nós tivemos um desgoverno com o governo federal, com relação ao enfraquecimento do SUS. Um governo também que negou a ciência, que hoje chegamos e estamos no colapso do sistema de saúde. Enquanto a ciência mandava cuidar da vida, o governo mandava descuidar. E por isso, nós vamos dizendo mais uma vez, que é preciso enfrentar este cenário atual que ceifam ainda mais vidas. Nós também podemos notar aí que a religião apareceu nesse cenário de sombras. Percebemos que religiões com discurso de fim de mundo, eu acho que você ouviu, eu acho que você viu, religiões sem compromisso com a vida. Enquanto a ciência mandava cuidar da vida, religião não estava obedecendo o distanciamento, aglomeração e também contra a vacina. Religiões que deram bênção de exorcismo para o fim do Covid, como se esse fosse a contribuição para ter mais vida e para preservar tantas vidas. Houve várias exclusões, e uma delas, a digital. De cada 4 pessoas, uma hoje não tem a internet. E todos diziam que tinha que acontecer a educação. Por que a campanha da fraternidade trouxe e traz esse cenário para a gente? Porque a Covid já vai para 2 anos. E nós não podemos ver a nossa realidade fora deste cenário da pandemia. A ganância também foi algo que veio junto com o desenrolar da pandemia. Aumento abusivo dos preços de tudo, principalmente daquilo que é essencial para a sobrevivência do povo e dos mais excluídos, como já lembrou Dom Zenildo. Um pequeno grupo tem acesso e a minoria é excluída. A corrupção protagonizada pelos nossos representantes do dinheiro público, desvio de vacina, de recurso, tudo isso para não dar vida aos menos favorecidos. Também houve uma grande resistência ao distanciamento social, tanto por parte de autoridades, de instituições, como também por parte do povo, que segue algumas orientações e vai de contra com o cuidado com a vida. A violência, segundo o nosso texto base, também vai nos ajudando, que a violência se fez e se faz presente neste cenário. E a violência, anota isso, a violência não é caminho de resposta para a paz. O mundo está marcado pela falta de diálogo. Então, por isso que a campanha da fraternidade, há 2 anos atrás, refletia sobre essa necessidade do diálogo.
E aí nós tivemos, floresceu ainda mais, com esses mais de um ano de pandemia, o discurso de ódio por parte de pessoas e de grupos. E isso também está presente, impregnado no meio de nós e às vezes protagonizado e compartilhado por muitos bons cristãos. O texto base vai dizer para nós também que determinados grupos, chamados de grupos de minorias, as mulheres, as juventudes, indígenas, os negros, os LGBTQI+, a casa comum, no tempo da pandemia, se aumentaram muito as queimadas, porque foram afrouxadas muitas leis para o acesso às terras indígenas, principalmente na Amazônia. Os dados mostram o aumento à violência com preconceito, racismo, o fundamentalismo, a fake news e a polarização. Com a pandemia, nós vimos que mostrou-se um Brasil de um rosto ainda mais pobre, Dom Zenildo, como o senhor já falou. Mas também, para ser mais breve, também nós temos luzes no nosso ver. Para a fraternidade e o diálogo, também nós percebemos com a pandemia, Dom Zenildo, a solidariedade por parte das igrejas sérias, das instituições sérias, ONGs e pessoas de boa vontade. Tanto que a nossa prelazia, assim como a CNBB e o regional, e agora o senhor acabou de falar do Santo Papa, que continua rezando, mas agindo para ajudar o povo, os filhos de Deus nesse tempo da pandemia. E pequenos gestos de solidariedade de vizinhos, de família, com remédio, com alimento, e por isso também isso é um sinal forte entre nós. As diversas ajudas foram organizadas na prelazia, como nós já falamos aqui antes. Também nós tivemos uma luz, a comunhão entre as igrejas e com o povo e com a CNBB. Nós tivemos a presença também durante a pandemia, e isso está acontecendo agora, a presença de uma igreja doméstica que voltou, esse rosto da igreja doméstica, mesmo com a dificuldade de acompanhar pela rádio, pelas redes sociais. A mudança cotidiana da vida de todos mudaram durante a pandemia. O Papa Francisco é o maior exemplo de diálogo e fraternidade durante esses tempos. Nós somos sujeitos de uma sociedade protagonista e podemos ser protagonistas de uma sociedade melhor. O diálogo baseado no amor de Jesus é o caminho para a construção de um mundo novo. Por isso que o senhor falou, por que há a necessidade de diálogo e de fraternidade? Porque ainda não estamos conseguindo. É preciso novas atitudes. Por isso a Quaresma é tempo essencial para essas novas atitudes. Assim vamos experimentando a paz e o amor concretamente na vida do povo e das pessoas. Por isso somos convidados a refazer o caminho de cristãos e cristãs. Para concluir, que o nosso tempo já está dando, eu juntei alguns dados também nesse nosso ver da nossa prelazia, que diz que no Brasil hoje nós estamos com mais de 236 mil mortes pela Covid. O Amazonas chega a quase 300 mil casos confirmados e de morte quase 10 mil. Na nossa prelazia, Dom Zenildo e a todos, nós estamos chegando em quase 7 mil casos confirmados entre os 4 municípios que compõem a nossa prelazia. De mortes, nós estamos chegando a 180 pessoas, juntando o território da nossa prelazia, que foram atingidas pelo Covid. Tudo isso porque está faltando amor e fraternidade. Para concluir rapidamente,
reforçar aquilo que o bispo já falou. Mas o magistério da igreja, que é o Papa, assim como o Evangelho, o magistério da igreja, que é a voz oficial da igreja, os mais de 500 bispos da CNBB não estão fazendo o contrário daquilo que o Papa orienta e nem daquilo que a CNBB orienta. Por isso é hora de caminharmos juntos, é hora de reaprender e desaprender algumas atitudes, é hora de comunhão e unidade. Muito bem, Ademir, nosso coordenador, fala bonito, danado, né? Obrigado pela disponibilidade, pela partilha, pelo aprofundamento da temática da campanha. Nós vamos lembrar que a campanha, ela acontece durante a Quaresma. São 40 dias de convite à conversão. Isso é para lembrar o que diz a Escritura Sagrada. A fé sem obra é morta. Nós devemos sempre pensar nisso. A fé, ela tem que ter um gesto bem concreto. Ela tem que ter um gesto bem visível. E o gesto concreto da fé, vamos chamá-lo de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Por isso, fazemos a campanha da fraternidade. E olha, é decisão da igreja, foi o Espírito Santo que mandou. Vamos então amar essa igreja, vamos manter com a igreja a comunhão e a unidade. Eu convido para encerrar esse bloco os nossos cantores que irão cantar. Eu sugiro que cante Amar como Jesus amou. Pode ser? Vamos lá! Vocês lá em casa, nas paróquias também. Um dia uma criança me parou. A voz do pastor, essa live que fala da campanha. Amanhã vamos dar continuidade, mas eu quero te lembrar o convite que Jesus fez aos apóstolos. Avance para as águas mais profundas e lancem a rede para a pesca. E Pedro pulou na frente e disse: nós trabalhamos a noite inteira e nada fizemos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar a rede. Olha, em atenção à Bíblia, em atenção ao magistério da igreja, vamos manter a comunhão e a unidade. Reze comigo, a Nossa Senhora, padroeira da prelazia, pelos doentes, pelo fim da pandemia, para que essa vacina possa realmente acabar com esse mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, obrigado à Rádio Santo Antônio e a todos da Pascom. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Jesus é a nossa paz. Ademir ainda tem um aviso. Isso. Amanhã, no mesmo horário, no programa Voz do Pastor, para quem está em Borba, mas você que já acompanhou conosco na página da Paróquia Santo Antônio e também na página da Prelazia, às 16 horas, amanhã estaremos aqui para compartilhar com você. Amanhã vai ser a partir do julgar, mas você já pode notar aí a passagem bíblica para você já ir meditando. É Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Então amanhã você já convida mais pessoas para esse puxirum de reflexão. Está sendo meio rápido, mas esse é o tempo que nós temos para encontrar você e para partilharmos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso com a paz que vem de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e sejamos fraternos. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus. Canta, José. Até rimou, menino. Venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. unidade Ele faz.